Levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa, e Jacó lutando com ele, e disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem um nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Parafraseando esse texto, Oséias capítulo de número 12, versículo 3 e versículo 4. Oséias capítulo de número 12, versículo 3 e versículo de número 4, para a glória do Senhor. Deus seja louvado nessa noite. Oséias capítulo 12, versículo 3 e versículo de número 4. Enquanto você se localiza, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Amém? Tome seu assento, por favor. Eu quero que você entenda que Jacó é um homem que Deus não desiste de amar. Jacó é um homem que Deus não cansa, Deus não cessa de amar. Isso nos leva a pensar: Deus não abre mão de amar você. Deus não abre mão de continuar amando você. O amor de Deus é um amor incansável, é um amor que não cessa, é um amor que não para. O amor de Deus é vencedor. E é por isso que eu venho nessa noite declarar que você é Jacó que Deus ama. Você é o Jacó que Deus não desiste de amar. E esse amor de Deus não depende de algo externo. Este amor de Deus não depende da roupa que você usa. Este amor de Deus não depende se você corta ou deixa de cortar o cabelo. Este amor de Deus não depende dos cursos teológicos que você galga conforme o seu crescimento espiritual. Mas este amor de Deus depende única e exclusivamente do próprio Deus. O amor dele é eterno. Então o amor dele por nós não depende de algo externo, não depende de nós. Ele nos ama. E este amor é incansável. Ele nos ama não por causa de você. Deus não ama você por causa de você. Deus não ama você porque você é bom. Deus não ama você porque você é santo. Deus não ama você porque você é uma pessoa que jejua e ora. Deus ama você por causa dele mesmo. Deus ama você porque ele ama.
E a vida de Jacó nos mostra esse amor. A vida de Jacó declara esse amor. A Bíblia diz que Deus amou Jacó antes dele nascer. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus amou Jacó antes dele nascer. Por isso o amor de Deus não é causado por fatores externos. Deus simplesmente escolheu nos amar. Deus simplesmente olhou para mim e para você com todos os nossos pecados e Deus decidiu nos amar. Aleluia, Pai. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo inexplicável. Como um Deus que sabe de tudo que eu errei e erro me ama. É algo sobrenatural. Simplesmente Ele ama. Aleluia. Independente dos seus méritos, independente do que você faça ou deixa de fazer, Ele nos ama. O próprio Deus já declarava o amor dele por Jacó, antes de Jacó nascer. Antes que Jacó pudesse nascer, Deus já amava Jacó. Gênesis 25, versículo 23. Deus já havia declarado que o mais velho serviria ao menor. Ou seja, Deus amava Jacó antes que ele nascesse. Deus não ama você por algo que você possa fazer. Deus ama você porque Ele é Deus. Deus ama você incondicionalmente. Louvado seja Deus. Deus sabia de tudo que Jacó iria fazer. Mas Deus já amava Jacó. Por isso esse amor de Deus ilustra tudo o que nós precisamos. Deus nos tem amado. Deus nos quer bem. Louvado seja o seu nome, Jesus. Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Deus amou Jacó, mas aborreceu a Esaú. Deus nos escolheu através de Jesus Cristo. Aleluia. Não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio amor. Deus não ama você porque você é obediente. Deus não ama você porque você faz coisas obedientemente. Deus ama você simplesmente porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Deus não nos ama pelas boas obras. Deus nos ama simplesmente porque Ele é amor. A essência dele é amor. Todos nós éramos pecadores inveterados, e mesmo sendo pecadores inveterados, Deus já nos amava. Aleluia. Mesmo vendo o que você fazia na rua e no meio da escuridão, Deus olhava e dizia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus não amava e não ama você pelas boas obras. Ele ama porque Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Louvado seja aleluia. Aleluia, Jesus. Esse amor é maravilhoso. É Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto muitos servem um Deus que não ama, um Deus que manda matar com bomba, um Deus que manda sequestrar, um Deus que manda decapitar, um Deus que manda sequestrar 40, 50, 60, 100 meninas e vender como escravas sexuais. Enquanto eles amam e servem um Deus que não tem amor, eu sirvo um Deus que mesmo quando eu pecava, Ele olhava e dizia: eu te amo. Desde a fundação do mundo Ele já me amava. Glória a Deus. Antes dos tempos Ele já me amava. Por isso Jacó é a pessoa, é o homem que Deus não desiste de amar. Você é o Jacó de Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Deus está te amando. Deus ama você, independente dos seus pecados. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas o amor dele é um amor eterno. Aleluia. E Jacó recebeu um nome conforme a personalidade dele. Queira você ou não, acredite você ou não, tem gente que discorda, tem gente que acha que isso foi um equívoco, mas Jacó recebeu um nome conforme a personalidade dele. Suplantador, segundo alguns. Enganador, segundo alguns. Ludibriador, segundo alguns. Eu não sei se foi equivocado ou se não foi. Eu só sei que o nome dele deu certinho com ele. Ele enganou o irmão. Ele enganou o próprio pai na cegueira do pai. Se ele merecia esse nome, eu não sei. Eu só sei que o nome deu certinho com a personalidade dele. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Quando ele foi tirado de dentro do ventre da sua mãe, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão.
Ele aproveitou o momento de fraqueza do seu irmão e rouba a primogenitura do seu irmão. Ele aproveita a cegueira do seu pai, e seu pai iria abençoar o seu irmão Esaú, e ele se fingiu de Esaú e roubou a bênção do seu pai. Ele mentiu em nome de Deus. Ele mentiu se dizendo-se que Deus estava naquela situação. Jacó tinha um comportamento reprovável diante de Deus e diante da sociedade. Jacó tinha um comportamento totalmente reprovável. Ele enganou, ele mentiu, ele traiu, mas Deus olhou para ele e disse: eu continuo te amando. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, como eu amo Jesus! Ele nos ama. Quando estávamos adulterando, ele olhava e dizia: você está errado, você está pecando, mas eu te amo. Quando estávamos embriagados, quando estávamos cheios de droga, ele olhava e dizia: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Assim é o amor de Deus por nós. Ele nos ama, independente dos nossos pecados, apesar dos nossos pecados. Nós temos pecado contra Ele. Verdade. Mas Ele continua nos amando e investindo na nossa vida. Aleluia. Nós temos errado contra Ele, mas Ele continua nos amando. É por isso que estamos aqui. Sim, Jesus. Aleluia, Pai. E Deus revelou-se a Jacó no meio de toda esta crise. Jacó estava em crise. Ele estava tomado pela mentira. Mentiu para o seu pai em nome de Deus. Ele tomou o destino dele na própria mão dele. Ele não confiava em Deus. Ele tomou o destino dele na própria mão dele. E ele tem que fugir por causa disso. Ele tem que ir embora por causa disso. Ele não confiava em Deus. Ele toma a sua vida nas suas próprias mãos, duvidando do que Deus poderia fazer. Enganou seu irmão e tem que fugir. Agora Deus toma a iniciativa e Deus se revela para ele em Betel. Aleluia, Jesus. O amor de Deus é tão grande que Deus toma a iniciativa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora se revelava para Jacó. Aleluia. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora está mostrando o seu amor com Jacó, para com Jacó. Jacó, ele havia recebido muitas promessas, mas Jacó não conhecia Deus. Jacó havia tido muitas experiências e sabia de muitas experiências, mas ele não conhecia Deus pessoalmente. Jacó havia ouvido falar que Deus iria guardá-lo. Jacó havia ouvido falar que Deus iria ampará-lo e protegê-lo, mas Jacó não tinha experiência profunda com Deus. Aleluia. Não é assim conosco? Muitos de nós estamos dentro da igreja, conhecemos o poder de Deus, conhecemos as línguas estranhas, conhecemos coisas sobrenaturais, conhecemos tudo de batalha espiritual, conhecemos tudo de profecias, mas nós ainda não temos experiências com Deus. Verdade. Aleluia. Tem gente que tem coisas tremendas com Deus, mas ainda não o conhece de perto, ainda não o sentiu de perto. Tem gente que está dentro da igreja há anos, mas só ouviu falar, ainda não viu a glória dele na sua vida. Precisamos ter a glória de Deus na nossa vida. Precisamos ter um encontro que nos transforma. Precisamos ter um encontro que nos modifica. É necessário não ter apenas experiências externas, é necessário ter uma experiência profunda que transforme a minha vida com Deus. Tem muita gente que tem experiências de monte, experiências de vigília, experiências de visões, mas não teve um encontro verdadeiro com Deus. Quantas pessoas eu não conheço que, se você sentar e falar de visões, ele teve tanta visão que eu fico assustado. Eu falo: meu Deus, eu ainda preciso aprender muito. Aleluia. Tem tanta gente que, se você sentar e for falar de batalha espiritual, ele conta cada história de batalha espiritual que eu fico: meu Deus, eu ainda sou criança. Mas quando você olha mais profundamente para a vida da pessoa,
estamos sendo salvos ainda. Por isso, benesses não podem ser sinônimos de bênção de Deus, de aprovação de Deus ou de salvação. Deus abençoa Jacó. A Bíblia diz que ele prosperou. A Bíblia diz que ele teve proteção de Deus. A Bíblia diz que depois de fugir ele é protegido por Deus. A Bíblia diz que ele casou, que ele teve filhos, que os animais dele foram se multiplicando de maneira incrível. Mas ele não era salvo. Ele havia prosperado, mas não era salvo. Ele havia prosperado, mas não obteve a salvação ainda. Por isso não fique enganado, só porque você conseguiu algumas coisas, que você é salvo, não. Precisamos olhar para dentro de nós e analisar: eu sou salvo já. Eu já sou salvo profundamente com Deus. Só porque eu consegui algumas benesses materiais, eu estou me autoqualificando, estou me achando. Eu preciso perceber, independente das minhas benesses, independente da família que Deus me deu, independente das coisas que eu conquistei, eu já sou salvo. Eu já sou salvo. Eu tenho vida com Deus. Eu estou andando com Deus. Eu estou caminhando com Deus profundamente. Ou você ainda não teve encontro com Deus? Precisamos ter um encontro que nos transforma. Precisamos ter um encontro que nos modifica. Jacó mentiu para o pai. Jacó mentiu para o irmão. Mas não conseguiu apagar a culpa da consciência dele. A consciência de Jacó estava pesada. O texto é claro. Jacó estava com tanto medo de encontrar o seu irmão, porque o irmão ia matar ele num peso de consciência. Ele sabia que o que ele tinha feito era errado. Ele mentiu para o irmão, ele mentiu para o pai. Ele estava com a sua consciência pesada. Os anos não conseguiram apagar o peso da consciência de Jacó. A crise que ele tinha era uma crise emocional, porque ele sabia que havia enganado o irmão e enganado o pai. E ele estava com a sua consciência totalmente revolta. Agora, ele está de frente com o problema. Ele vai encontrar o seu irmão Esaú, o irmão que ele roubou a primogenitura, o irmão que ele tomou a bênção que o pai iria dar. Agora ele tem que estar frente a frente com Esaú. O medo vem no coração. O medo toma conta do coração de Jacó. A culpa assola a mente de Jacó. Ele que vivia fugindo na sua vida, agora tem que estar de frente com aquilo que ele estava fugindo. Ele precisa agora, ao invés de fugir, encarar a situação. Ele não pode fugir de si mesmo. O encontro de Jacó com o seu irmão Esaú não era o encontro de uma pessoa com outra. O encontro de Jacó com Esaú era o encontro de Jacó com Jacó mesmo. Ele precisava estar de frente com o problema da vida dele. Chega de fugir. Deus de maravilha. Louvado seja o teu nome. É a mesma coisa se ele estivesse olhando para o espelho e estivesse vendo aquele pecador, aquela pessoa que enganou, aquela pessoa que suplantou, aquela pessoa que mentiu. Ele está de frente com o problema, a consciência dele estava pesada. E é nesse momento, depois de atravessar tudo que ele tinha pelo Vale de Jabó, que ele fica. E ali a Bíblia diz que ele luta com um homem, que o próprio texto nos diz que era Deus. Ele luta com Deus e com os homens. Deus quer transformar a vida de Jacó. Essa luta não é só uma luta de batalha espiritual ou coisa semelhante. Era uma luta de transformação de vida. Deus queria transformar a vida de Jacó. Aleluia. Deus não abre mão dele. Deus continua lutando por ele. Ele errou, ele mentiu, ele pecou, ele não confiou. Mas Deus, quando vai lutar com ele lá no Vale de Jaboque, Deus estava dizendo: eu não desisto de você, eu continuo lutando por você, eu continuo amando você, eu tenho iniciativa. Deus, aleluia. O encontro de Jacó com Deus não pode ser mais adiado. O encontro de Jacó com Deus não pode ser adiado mais. Ter as bênçãos de Deus não era mais suficiente para ele. Jacó entendia isso. Ter as bênçãos de Deus não pode ser suficiente. Eu preciso ter um encontro com Deus. E ele luta com o Senhor no Vale de Jaboque. Ele precisava ter uma experiência própria com Deus. Ele precisava encontrar o Deus Todo-Poderoso.
desiste de você. Aleluia. Como diz o louvor, Deus não desiste de você. Louvado seja. É por isso que Deus ainda está lutando conosco. É por isso que hoje precisamos atravessar o vale de Jaboque da nossa vida. Aleluia, Jesus. É por isso que hoje precisamos olhar e entender que o carro que Deus me deu, a casa que Deus me deu, a família que Deus me deu, os filhos que Deus me deu, isso não é suficiente. Eu preciso ter um encontro com Deus. Aleluia. Jacó, ele está nessa luta. Deus está no encalço dele, irmão. Esse é o Deus que eu sirvo. Glória a Um Deus. Deus que me ama a ponto de estar atrás de mim, lutar comigo, batalhar comigo. Esse é o Deus que eu sirvo. Louvado seja o teu nome. Mas agora, ele precisa enfrentar os seus problemas. E ele luta bravamente, ele não desiste. Jacó também mostra quem ele é. Deus continua investindo em nós. Apesar de tudo que nós fizemos de errado. E se você olhar para a sua vida, olha o que você fez de errado. Apesar de tudo que você fez de errado, Deus continua investindo em você. Ele tem abençoado a sua vida. Ele tem abençoado a sua casa. Ele tem abençoado a sua vida financeira. Aí alguns anos atrás como era a sua vida financeira, e olhe hoje como está a sua vida financeira. Deus tem abençoado você. Mas isso não pode ser suficiente. Precisamos ter um encontro verdadeiro com Ele. Aleluia. E se preciso for, Deus vai lutar conosco. Louvado seja. Se preciso for, para que eu tenha um encontro com Deus, Ele vai lutar comigo. Se preciso for, para que você tenha um encontro verdadeiro com Deus, Ele vai lutar com você. Aleluia. Para que você abra mão dos seus direitos, para estar junto de Deus. Aleluia, Deus. E Jacó luta, e ele resiste bravamente. Lutou a noite toda, cabra macho. Lutou sem desistir. Jacó não queria ceder. Jacó era como eu e como você, não queríamos ceder diante de Deus. Não queríamos aceitar a verdade que Jesus é o caminho. Não queríamos aceitar a verdade que esse povo doido que grita de dia e de noite é o povo que vai morar no céu. Nós não queríamos ceder. Nós estávamos lutando bravamente contra Deus. Ele não queria entregar os pontos. Ele mediu força, poder, poder, destreza. Jacó era um homem difícil. Aleluia, Jesus. Jacó era um homem difícil, mas Deus não desistiu dele. O coração de Jacó era duro. Era um homem difícil de se converter. Era um homem que não queria se converter, que não queria mudar, que não queria se transformar. Mas Deus não abandonou ele. E o texto diz que Deus luta com ele a noite inteira. É por isso, pelo fato dele não querer se converter, que Deus resiste ainda mais, que Deus luta ainda mais. E a noite inteira lutando resultou em transformação de vida. Glória a Deus. E quantas vezes Deus luta conosco? Deus coloca a gente no nosso caminho, é Deus lutando conosco. Deus coloca a gente no nosso caminho para dizer, ó, esse é o caminho. Deus coloca a gente no nosso caminho para interceder por nós, dizendo, esse é o caminho. E nós lutamos contra Deus dizendo, não. É um caso difícil, é caso que Deus vai lutar. Às vezes não queremos escutar a voz de Deus. Às vezes endurecemos o nosso coração e dizemos, Deus não está falando. Às vezes colocamos dedos nos nossos ouvidos espirituais e dizemos, eu não quero ver Deus, mas Deus continua lutando. Deus está lutando com gente aqui. Deus, maravilha. E Deus feriu Jacó para não perder Jacó para a vida inteira. Deus toca na juntura da coxa de Jacó. E por causa disso ele manqueja. Ele começa a mancar de uma perna. É melhor ser aleijado na presença de Deus do que ter duas pernas e estar longe da presença dele. É verdade, Pai. Aleluia. É melhor andar mancando diante do meu Senhor do que ir perdido para a eternidade com as duas pernas. E Jacó é tocado por Deus. Deus vai até as últimas consequências para salvar Jacó, irmão. Deus vai até o profundo para salvar a vida
aquele homem difícil. Deus usou um método radical que foi ferir. Deus usou um método radical que foi machucar. Deus usou um método radical para tocar na carne dele, para que ele mudasse de vida. E é assim a verdade. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Se você não vem com as duas pernas, vai vir mancando, mas vai vir. Deus está dizendo: eu estou lutando com você. Eu estou lutando com você. Deus maravilhoso. Deus vai usar todos os meios para nos salvar. Aleluia. Verdade. Deus vai usar todos os meios para que estejamos aqui louvando o nome dele de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se preciso for, ele tocará no seu corpo. Se preciso for, ele tocará na sua carne. Se preciso for, ele tocará na sua vida. Mas você vai entender que ele quer te salvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que nada resiste a Deus. Ele